Genocida. Mais um adjetivo absurdo, mas que se encaixa perfeitamente a esse governo. Alguns dias atrás, eu evitei chamar Bolsonaro de genocida. Disse que é algo muito pesado para se dizer de uma pessoa. E de fato é. Mas, diante dos últimos acontecimentos, deixar de chamá-lo assim, de genocida, é isentá-lo de uma conduta que o governo tem assumido conscientemente. A atuação do governo federal no enfrentamento ao novo coronavírus é genocida porque aceita como efeito adverso de uma política pública a morte de milhares de brasileiros. Eu vou repetir. Bolsonaro sabe que a sua conduta no enfrentamento à Covid-19 vai gerar milhares de mortes no Brasil e aceita isso como efeito adverso de sua política. O pior é que ele mascara esse fato com a criação de uma narrativa absurda. Eu disse aqui alguns vídeos antes que esse governo encobre qualquer fato com narrativas. É o governo das fake news. Foi assim que ele ganhou a eleição, é assim que ele governa desde o início e é assim que ele vai tomar esse país de assalto se a gente não ficar esperto. No caso da Covid, a narrativa que ele cria é, primeiro de tudo, negacionista. Bolsonaro se agarra a qualquer pseudo-fato que ateste que o vírus não existe ou é muito menos perigoso do que parece. E aí a gente tem pérolas como a gripezinha ou a frase dita no 12 de abril, parece que o vírus já está indo embora do Brasil. Desde o início da pandemia, Bolsonaro trata o coronavírus como um problema pequeno. Não interessa o que a ciência dizia, não interessa o que as estatísticas apontavam. Era muito evidente que o coronavírus seria um problema que chegaria no Brasil e estouraria aqui, dadas as circunstâncias favoráveis que o vírus encontra no país para sua disseminação, como a alta densidade demográfica, principalmente de regiões periféricas e favelas, e o sistema público de saúde nosso que é bastante deficiente. Mesmo assim, conhecendo a realidade do país, Bolsonaro sempre negou que esse problema tomaria grandes proporções no Brasil. Qual é a chance de uma pessoa que aposta contra a matemática, a ciência e o bom senso do mundo inteiro estar certa? Em gestão pública, toda e qualquer tomada de decisão deve se embasar em ciência e estatística. Qualquer conduta fora disso é e deve ser imputada como crime de responsabilidade, sobretudo no tratamento de um problema tão sensível, tão grave como a pandemia do coronavírus. Obviamente, Bolsonaro perdeu a aposta. Brasil já é o novo epicentro da pandemia do coronavírus no mundo. Já passamos inclusive os Estados Unidos em números de mortes diárias. Também já somos o segundo país no mundo em número de pessoas contaminadas, mesmo com a imensa subnotificação que obviamente a gente tem aqui. Somos um dos países que proporcionalmente menos realiza testes para a Covid-19 no mundo. O que eu estou dizendo é que estamos tratando um problema de saúde pública sem precedentes, talvez, com criação de narrativas. Fake news. Invenção de remédio mágico. Pois é, lembra que eu disse que o governo se agarra a qualquer pseudo-argumento para atestar que o vírus não existe ou que é menos grave do que parece? Pois é, chegamos ao ponto de politizar a medicina. A questão virou, você acredita ou não acredita no remédio do Bolsonaro? Como se não existisse um procedimento científico para responder essa pergunta. E, aliás, a resposta que o procedimento científico deu é veemente. Não funciona. A cloroquina é uma discussão que acabou no mundo inteiro. Só aqui a gente insiste em falar nisso. Ser humaninho formado em ciência política pelo WhatsApp querer discutir o governo, até vai. Agora, querer discutir procedimento científico, remédio, essa é a maior prova que o governo Bolsonaro tem desfechos imprevisíveis. Porque existe uma parcela significativa da população disposta a crer cegamente em qualquer narrativa criada, por mais bizarra e idiota que ela seja. Nessa narrativa, além do negacionismo ou reducionismo, Bolsonaro ainda criou uma falsa dicotomia entre a questão salvar vidas ou salvar empregos. No discurso dele, o problema econômico gerado pelo combate ao coronavírus é mais grave do que a crise sanitária, as mortes. Como se a crise econômica fosse gerar tantas vítimas quanto o vírus. Portanto, de acordo com Bolsonaro, é preciso priorizar a questão econômica. Bolsonaro diz, o pobre precisa trabalhar se não morre de fome. Tem muita gente que trabalha de manhã para comer à noite. Porém, são premissas verdadeiras para sustentar uma conclusão falsa. Bolsonaro fala como se não fosse papel do Estado
prover condições para que as pessoas possam se resguardar em tempo de crise. Então é preciso deixar bem claro, é papel do Estado sim, e o governo tem condições de cumprir esse papel. É claro que a pandemia vai gerar sim problemas econômicos, aqui e no mundo todo, mas há dois fatos que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, o enfrentamento adequado ao coronavírus realmente tem um custo alto. Requer sim um gasto público alto no curto prazo que não estava previsto. Essa é uma conta que o mundo inteiro está tendo que pagar, mas o Estado existe também para isso mesmo, para resolver qualquer tipo de problema que possa surgir de origem interna ou externa. Então, apesar de o enfrentamento da Covid-19 exigir sim um aumento do gasto público no curto prazo, existe uma infinidade de medidas econômicas e políticas públicas que podem ser utilizadas para atenuar esse problema econômico no médio e no longo prazo. Se você é de direita, provavelmente você defende a redução do Estado, a privatização de empresas deficitárias, o corte dos salários de servidores que ganham altos salários. Se você é de esquerda, provavelmente você defende a taxação de lucros e dividendos, a taxação de grandes fortunas ou de grandes heranças também. O que eu estou querendo dizer é que o Estado tem condições de dar uma resposta firme ao coronavírus no curto prazo e atenuar as consequências econômicas no médio e no longo, independente de qual seja a sua ideologia. Inclusive, essa poderia ser a nossa chance de ter uma reforma tributária, uma reforma administrativa inteligente, coisa que a gente já precisa há muito tempo. Segundo aspecto que a gente deve considerar, a pandemia vai prejudicar a economia de qualquer jeito. Querer fugir disso é negar a realidade. Pensa comigo, se lá no início da pandemia a gente tivesse feito um plano sério, conjunto de enfrentamento à Covid-19, se a gente tivesse tomado as medidas que a gente deveria ter tomado, isso é, um isolamento radical com o Estado apoiando as pessoas e empresas economicamente vulneráveis, muito provavelmente sofreríamos bastante por 2 ou 3 meses em isolamento. Mas daí em diante, aos poucos, nós poderíamos retomar nossa vida normal, já que o vírus estaria controlado no país. Isso é o que provavelmente vai acontecer com os nossos vizinhos, Argentina, Uruguai. Isso é o que já está acontecendo na Europa. Isso é o que já está acontecendo no Japão e até na China, que é onde o vírus começou a se disseminar. O mundo todo, aos poucos, vai retomar a normalidade, enquanto a gente ainda vai estar cambaleando na economia e registrando talvez 1.000, 2.000 mortes por dia. Isso, evidentemente, não é bom para a nossa população e é péssimo para a nossa economia. E a cada dia que passa, essa conta só fica mais alta. O que eu estou querendo dizer é que tomar medidas duras, restritivas, durante 1, 2 ou 3 meses é muito ruim. Mas é muito pior a gente ficar operando no modo coronavírus durante 1, 2, 3 anos. Sabe-se lá quando vai surgir um remédio, uma vacina para isso. Repito, isso não é só o pior para a nossa saúde, é o pior caminho também para a nossa economia. Como eu disse, o Brasil teria condições de parar por 1 ou 2 meses. Seria duro, mas a gente conseguiria. Agora, ficar sofrendo com os efeitos da pandemia, sabe-se lá por quanto tempo? Isso sim pode ter efeitos devastadores para a nossa economia e para as nossas condições socioeconômicas. E aqui eu estou falando da miséria, da fome, da perda de empregos, do aumento da violência, enfim. O tempo passa e a nossa curva de óbitos e contaminações continua ascendente. Não é difícil prever que, dada a falta de uma política séria de enfrentamento à Covid, talvez a gente permaneça assim durante muito tempo. Apostar na imunização natural da população é aceitar e assumir que centenas de milhares de vidas podem ser perdidas. Isso se a taxa de letalidade do vírus continuar em seu patamar natural. Porque a gente ainda tem o risco, se a gente não conseguir achatar essa curva, de ter um colapso do nosso sistema de saúde e aí a doença se torna ainda mais letal do que ela naturalmente é. Ninguém questiona que o isolamento é ruim para todo mundo. Mas, dado o contexto, é infelizmente um mal necessário. E ninguém precisa passar fome para cumprir o isolamento. Ninguém precisaria perder o emprego se a gente tivesse um governo competente o suficiente para propor as políticas públicas corretas para esse momento. Mas como todos nós já sabemos a essa altura, o governo não está minimamente preocupado com a pandemia. Não está minimamente preocupado comigo ou com você. Isso ficou bastante evidente na reunião ministerial que a gente teve divulgado em vídeo recentemente. Ali, durante 2 horas de reunião, falou-se sobre cocô petrificado, interesses de grandes latifundiários do boi, taxímetro, chip em bomba de gasolina, segurança particular, mas nenhuma palavra sobre um plano, uma estratégia de enfrentamento à Covid-19. Se algum deles adoece,
O médico dele está garantido, o leito, o respirador. Se eu e você ficamos doentes, a gente tem que torcer para encontrar uma cama vaga num hospital público. Muitos não tiveram nem a sorte de ter um lugar para enterrar um pai, uma mãe, um irmão. Um governo que ignora essa realidade não só pode, como deve ser chamado de genocida.